nós vamos terminar a parte, né, de campo elétrico, falando um pouquinho sobre as linhas de força e algumas situações interessantes. Antes de começar, eu queria mostrar para vocês dois, tá, são parecidos, relacionados exatamente com a formação de campo. Vamos dar uma olhadinha. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. O vídeo tem 1 minuto. Vou adiantar um pouquinho para chegar na parte do centro que eu quero mostrar para vocês verem. Linha do campo. Fonte de alta tensão. Eu vou ver como que é montado o procedimento. Quando a fonte é ligada, mas eu quero ver essa parte aqui, ó. Eu vou explicar para vocês. Com sinais opostos. Aqui, ó. Aqui a gente tem uma fonte, né? Uma fonte de tensão que vai ali em torno de 6.000 volts e ele coloca 2 placas em contato com o líquido e alguns grãos. Pode ser de fubá, pode ser café, várias coisas você pode colocar aqui. E quando coloca essas duas cargas, observa, positivo e positivo, esses grãos começam a se organizar de uma certa maneira, né? Olha lá. O campo elétrico criado pelas cargas elétricas modifica as posições das sementes. Que informações sobre o campo elétrico esta imagem fornece? Observa que forma umas linhas, né? Que é exatamente a base do nosso estudo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, tem uma linha para outra para cá, para cá, para cá. Tá vendo? Obviamente, essas linhas no experimento não tem sentido, né? É só uma linha. Tá ok? Então, isso é um fato porque a gente sempre... Vou voltar aqui para o nosso PowerPoint. Que tem o segundo vídeo, né? Que é o vídeo... Esse aqui de cargas de mesmo sinal, né? Esse aqui são de sinais opostos. Vai mostrar a mesma lógica, formação das linhas, né? Só que em cargas de sinais opostos. Deixa ele abrir aqui. Linhas do campo elétrico. Vamos adiantar um pouquinho que vai explicar a mesma coisa. Fonte de tensão, positivo, negativo. Ligou a fonte. Quando a fonte é ligada, os terminais em cargas iguais com sinais opostos. Olha que o formato das linhas agora são diferentes. Elétricas modifica as posições das sementes. Que informações sobre o campo elétrico esta imagem fornece? Se você observar que o formato é diferente. Aqui tem uma outras linhas aqui, né? Então a gente tem aí o formato de umas linhas, né? Que nós vamos dar um nome para isso na física de linhas de força, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então a gente tem aqui, né, os experimentos mostrando, né, o que na verdade o Michael Faraday ele observou também. E aí ele resolveu dar um nome para isso, né? Falou, olha, essas linhas, se eu colocasse, por exemplo, apenas uma carga positiva no meio ou negativa, formariam linhas que, no caso, seriam perpendiculares à superfície da minha carga. Se observar, né? Então, o que ele fez? Bom, vamos dar um nome para isso, né? A gente sabe que essas linhas representam o campo elétrico. Então, essas linhas são chamadas linhas de força, tá? E na carga positiva, nós falamos que lá não tinha sentido, né? Então, a gente vai falar que a carga positiva ela tem um sentido para fora, tá? Então, a gente vai pôr setinhas para fora. Observa que perto da carga, essas setinhas são maiores, e à medida que vai afastando, essas setinhas vão ficando menores, mostrando que quando você aumenta a distância, tá?
o valor do campo elétrico vai diminuindo, certo? A gente representa o campo elétrico por linhas, né? Olha só. E aqui a gente está representando esse sentido, né? Todas essas linhas juntas, né? Os campos elétricos todos juntos, vou chamar de linhas de força. Se for uma carga negativa, vai ser o sentido contrário. A gente fala que na carga negativa, né? O sentido é de aproximação. Então, é uma convenção que nós criamos para facilitar, né, o estudo, para explicar uma série de coisas que a gente vai trabalhar no curso de física. Tá? Então, é uma convenção, cargas negativas, linhas de aproximação, que a gente representa por linhas, né, ó, e setas se aproximando da minha carga negativa. Então, a gente chama isso de linhas de força, tá ok? Então, a gente tem aqui algumas situações. Aquela primeira figura que nós mostramos no vídeo, eu tinha duas cargas, né, positivas. Essas duas cargas positivas vão gerar linhas que vão estar se afastando umas das outras. Ó. Elas vão se repelir. Então, você vai chegar num determinado local que não teria campo resultante, ou seja, o campo resultante seria zero. Tá? Quando você tem duas cargas, uma positiva e outra negativa, as linhas vão criar uma conexão aqui entre as cargas. Ó. Então, nós dizemos que o campo está no sentido do positivo para o negativo, tá? Aí fica uma linha fechada nesse caso, repara, sai de uma carga e termina na outra, tá? Aqui não, aqui eles estão se repelindo, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de duas cargas positivas de mesmo valor, né? E caso possuíssem cargas negativas, a figura seria a mesma, só que seria no sentido entrando na carga negativa, tá? Só muda o sentido das setas, mas a figura é a mesma. Aqui nós temos, se os dois tiverem mesma carga, nós temos o chamado dipolo, né? Um dipolo elétrico. Então você tem duas cargas de mesmo valor, mas sinais contrários, tá? E a força que a gente vai calcular aqui, ela é sempre, né? Se você colocar uma carga nesse ponto, onde que é a força que atua nele, uma carga positiva? Essa força é sempre tangente à minha linha de força. Então, tem uma carga aqui, né? Eu tenho que pensar na força que o negativo faz, que o positivo faz, vai dar o mesmo sentido da linha tangente essa linha de força minha. Em qualquer ponto que eu colocar, qualquer carga positiva, eu coloquei uma carga positiva aqui nesse ponto. Vou imaginar essa cargazinha aqui assim, ó. Se eu colocar uma carga positiva aqui nesse ponto, tá? Eu vou ter uma força tangente nesse caso aqui. Tangente ao ponto. Em qualquer situação que isso acontecer, beleza? Então, uma representação. Né? Algumas observações são muito importantes a gente poder colocar. Né? Primeira coisa, né, eu estava falando aqui que na linha de força em um campo elétrico é uma linha que é tangente. Né? Então, você tem aqui uma linha que é tangente, que vai tangenciar essa linha de força em cada ponto. Tá? Então, eu quero saber o campo elétrico num ponto. Eu faço uma linha tangente a essa linha de força. Ok? Quanto maior a distância até a carga, mais afastada entre si são as linhas. Esse é um fator importante. Né? Quanto mais distante aqui estão as cargas, as linhas, né? Quanto mais distante essas linhas, menor o campo elétrico. Quanto mais próximas essas linhas aqui, quanto mais pertinho elas estiverem, maior é o campo elétrico. Tá? Então, à medida que você vai afastando, o campo elétrico vai diminuindo a sua intensidade. Até pela equação que a gente trabalhou no vídeo anterior. Né? A gente pode colocar aqui, o campo elétrico é igual a K0Q dividido pela distância ao quadrado. Então, à medida que você vai afastando, essas linhas vão aumentando a distância entre elas. Então, o campo elétrico vai diminuindo aqui. Beleza? Por convenção, as linhas de força são orientadas no sentido do vetor campo. Tá? Então, a força, né, tem o mesmo sentido do campo elétrico. Então, se colocar uma carga aqui, o campo elétrico está para cá, a força é para cá também. Para a direita, no caso aqui. E as linhas de força são sempre perpendiculares à superfície das cargas. Né? Então, se você ampliar, vai sempre formar 90 graus com a superfície. A concentração de linhas de força é diretamente proporcional à intensidade. Eu estava falando aqui, quanto mais próximo as linhas estiverem, né, maior vai ser o campo elétrico. Quanto mais afastados, menor o campo elétrico. Uma outra informação importante é que linhas de campo não se cruzam.
Você não tem aqui uma linha representada pela negativa misturada com a positiva, não. Isso aqui já é vamos dizer assim, o campo elétrico resultante. Tá? Linhas de força não se cruzam. Você não tem duas linhas ao mesmo tempo num ponto. Tá? Você já trabalha diretamente com a resultante. Tá? Então, a gente tem aqui a trajetória, né? Quando você coloca uma carga, né? Por exemplo, positiva nesse ponto, eu tenho o sentido do campo. O que nós falamos anteriormente? Nós falamos que cargas positivas sofrem força no mesmo sentido do campo. Então, se eu pegar essa linha, a reta tangente para cá, é o campo elétrico. Então, nesse mesmo sentido, nós vamos ter aqui a força elétrica aplicada sobre essa carga. No mesmo sentido, aqui nessa linha tangente aqui, ó, nós temos o campo elétrico. Os dois estão no mesmo sentido. Tá? Por outro lado, se for uma carga negativa, o campo elétrico está para cá. Ó. O campo elétrico está nesse sentido. Por outro lado, a força elétrica aplicada na carga tem que ter sentido contrário. Você vai pegar essa linha tangente, no sentido contrário, aqui vai ser a força elétrica. Cargas negativas movimentam-se contra o campo e cargas positivas movimentam-se no sentido do campo. Tá? Então, a gente está aplicando aí, né, no outro vídeo, né, a gente falou um pouco sobre isso, só que a gente não tinha as linhas, né, onde estão atuando os campos. Agora a gente já tem essas linhas, a gente pode aumentar o nosso conceito. Tá? Um caso muito importante que nós temos na física é o campo elétrico uniforme. Tá? Isso tem algumas aplicações, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Mas se a gente voltar aqui, as linhas, né, não são uniformes, elas não são igualmente espaçadas, pelo contrário, as distâncias vão mudando, né? Cada hora, cada linha que você pegar aqui, as distâncias são diferentes, a concentração de carga é diferente. Tem qualquer outra figura, né, que a gente fez aqui, até no próprio vídeo, né, não mostra isso. Mas tem um caso interessante. É quando você tem placas carregadas uniformemente. Então, se você pegar aqui uma placa, né, se pegar o conceito de placa muito grande, que a gente fala que tende para o infinito, comparado com o tamanho da carga, né, aí o campo elétrico que vai sair dessa carga, ele é considerado uniforme. Ou seja, você teria linhas de força igualmente espaçados. As distâncias entre eles aqui seriam iguais. Só que só com uma placa, na prática, você não vai conseguir. Tá? E isso também só ocorre no meio. Nas extremidades começaria, né, a sofrer aqui curvaturas, né? Você pegar no mundo real, né? Então, para melhorar isso aqui, nós utilizamos duas placas, uma positiva e uma negativa. O campo elétrico sai da carga positiva e vai para a negativa. Então, nessa parte central aqui, ó, a gente considera que o campo elétrico ele é uniforme, nessa parte central. Na extremidade, isso não vai acontecer, tá? Nas extremidades, ele vai, na prática, sofrer uma curva. Aqui, ó, ele vai sofrer uma curva, tá? Mas na parte central aqui, a gente considera que o campo elétrico aqui, ele é uniforme, porque as linhas de força ficam igualmente espaçadas aqui. Tá? A gente tem uma imagem aqui, ó, aqui só a definição, né? Vocês podem dar uma olhada depois também, vou disponibilizar todos esses arquivos para vocês, tá? Então a gente consegue falar da questão do campo uniforme com duas placas paralelas carregadas com cargas de sinais opostos e mesmo valor de carga, tá? Aqui, olha, essa imagem, a mesma ideia do vídeo, né? Você tem aqui uma placa ligada no positivo e aqui uma outra placa ligada no negativo. Então aqui assim é negativo e aqui assim é positivo, tá? Em volta você vai ver que aqui não gera linhas paralelas aqui assim, ó, ao redor, mas aqui no meio, ó, a gente pode imaginar essas linhas aqui assim, ó. O campo elétrico, nesse caso, ele seria uniforme. As linhas seriam igualmente espaçadas. Tá? Aqui as imagens, as sementes, o que ele jogou acabou grudando aqui. Mas a ideia é essa, né? Quando você vai jogando, elas vão ficando igualmente espaçadas em linhas praticamente retas aqui.
Nesse caso, nós consideramos que o campo elétrico aqui, ele é uniforme. É um campo uniforme. Tá? Nesse caso, de duas placas carregadas com sinais opostos e mesmo valor. Okay? Isso tem várias aplicações. Por exemplo, né, você joga partículas carregadas, né, dentro desse campo elétrico, as cargas positivas, né, que a gente está, na verdade a gente trocou, né, aqui na figura, que tinha que ser negativo. Claro que o positivo vai ser atraído para o positivo, né? Então aqui na realidade ele é negativo e esse aqui tem que ser positivo. Até porque cargas negativas vão contra o campo e as cargas positivas vão a favor do campo. Porque indo a favor do campo, eles vão para a parte negativa. E o negativo vai contra o campo para eles irem para a parte positiva. E o neutro, aqui no caso, não sofre desvio. Então, olha só, partículas negativas vão contra o campo. Partículas negativas vão contra o campo, positivas a favor do campo, e as neutras passam direto, né? Fazendo uma trajetória, né? Que a gente chama de parabólica aqui. Agora, que interessante, isso aqui pode ser aplicado, né, em várias situações, como, por exemplo, TVs antigas, né, de tubo, você tinha uma quantidade de partículas, né, elétrons, eram lançados, né, e você tinha placas. Essas placas podiam ser carregadas de forma a desviar esse elétron e projetar a imagem na tela. Então a tela tinha umas linhas, né? Aquelas linhas que eram passadas, né? Que a gente via às vezes em algumas imagens, né, distorcidas antigamente. Aquelas linhas eram os feixes de elétrons passando exatamente pela tela. Aí dava uma linha escura, né? Essa linha escura ia mudando porque o brilho dessa projeção de elétrons ia diminuindo. Tá? Até quando ligava a TV, se colocava o braço próximo, né? Você sentia os braços, os pelos do braço sendo atraídos, né? Por causa dessa eletrização inicial que era provocada pelos elétrons. Tá? Isso aqui também é aplicado em impressora jato de tinta, né? Então, eles têm pequenas gotículas de tinta que são carregadas e elas são desviadas por um campo elétrico para atingir a posição, né, exata no papel para formar uma letra. Então, são pequenas gotículas, essas gotículas são desviadas para atingir um ponto específico do papel, formando, né, uma imagem, alguma coisa assim. Né? Então, ele consegue lá no papel lá, por exemplo, numa gotícula, ele consegue, através do campo elétrico criado, jogar aquela gotícula exatamente no ponto que ele quer, formando ali, por exemplo, uma palavra, né, alguma coisa, né? Aí você vai unir depois que as gotículas vão se unindo, né, formando uma letra, alguma coisa assim. Então tem a ver com essa aplicação. A ideia de campo elétrico também é aplicada na medicina, né? Quando você faz um eletrocardiograma, por exemplo, ele consegue detectar o pulso elétrico no seu sistema nervoso, que vai para o coração, né? Então, aquele pulso elétrico, aquela descarga elétrica que o nosso corpo faz, ele gera ali um campo elétrico. E a gente tem vários aparelhos hoje, bem sensíveis, né? Que conseguem detectar esse pulso elétrico. Então, o campo elétrico também pode ser aplicado, né, na medição, medir, na verdade, né, a corrente elétrica, o fluxo elétrico dentro do nosso corpo, né, de várias maneiras. Um deles muito importante, né, é o eletrocardiograma, por exemplo. Temos também a aplicação de capacitores. Capacitores são pequenas placas, muito pequenas, né? Pode gerar também grandes, mas a maioria de componentes eletrônicos, né? No computador, no seu celular, tem várias plaquinhas lá que servem exatamente para criar um campo elétrico e armazenar carga, gerando, por exemplo, você captar uma frequência, evitar perturbações, como um filtro, né? Então, essas plaquinhas, nós vamos falar dela também no curso de física mais para frente, né? São chamados capacitores. Né? Os capacitores são aplicações desses campos elétricos constantes entre duas placas, que é bem bacana também. Outro aqui que nós temos, né? Vários equipamentos eletrônicos, né? Às vezes você vai fazer um exame, né, de ressonância magnética, né? Ele usa campos eletromagnéticos para quê? Para produzir imagens, para diagnóstico, né? Às vezes imagens do nosso corpo, diferentes de tecido, né?
E também você usa várias ideias de campo elétrico sendo criadas aqui ao redor. Campos eletromagnéticos, elétricos, magnéticos, uma série de situações que vão detectar a parte interna do nosso corpo, né? É um processo bem complexo, mas que está dentro também dessa nossa área da física aí de eletricidade, tá ok? Então, pessoal, é isso, né? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, né? E até o nosso próximo conteúdo. Um abraço.